Então, a permissão de Deus, ela acontece. A permissão de Deus nem sempre é a vontade de Deus, né? Deus permitiu, né? Ele permitiu, ele permite que nós cometemos o pecado. Ele pode até nos impedir, mas ele permite, porque dentro dessa permissão é que nós vamos abrir os olhos, os ouvidos, é que nós vamos voltar, né, no arrependimento. A vontade de Deus ela é muito perfeita e a gente tem dificuldade de viver a vontade de Deus e às vezes a gente vai para a vontade da carne, porque Deus permite e aquilo que ele permite tem consequências e dentro dessas consequências tem disciplinas, mas não é a vontade. A vontade de Deus ela é muito mais. A vontade de Deus ela entra dentro do plano perfeito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. Um exemplo, os pais e os filhos. Os filhos muitas vezes querem coisas, querem fazer ou fazem sem falar, e os pais permitem. Ah, eu quero fazer aquilo. Papai quer fazer, mamãe não faz. Ah, eu permito. Isso é uma criança, mas os adultos também, os filhos adultos. E o pai vai lá e permite. E depois aquele filho viu que aquilo não era bom. Às vezes foi até algo que ele queria comer naquele momento. O pai fala assim: não come agora, talvez não vai te fazer bem agora. E ele vai lá, come, depois ele sente o estômago ruim. E ele vai refletir que ele poderia mesmo ter ouvido o pai e ter feito aquilo naquele momento da vontade de Deus, da vontade do pai. Mas a permissão, ela nos ajuda, né, a entender o propósito de Deus. Existem as consequências. Ah, tá tendo desmatamento, chuvas descontroladas, queimadas. O calor está demais, está acontecendo poluição, respiração está ruim. Deus permite, porque há a consequência da mão dos filhos de Deus sobre isso. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós é, venhamos fazer coisas, né? Principalmente coisas que machucam o outro, machucam o animal, machucam a natureza, né? Eu sempre falo que tem consequência. Ah, a pessoa fez algo com o animal, não aconteceu nada, mas Deus, ele é o juiz de todos, de toda a sua criação e tem consequências. Ele permite, mas que dentro dessa permissão, que nós possamos observar aquilo que nós precisamos, né, mudar, aquilo que nós precisamos voltar para Deus. E dentro dessa permissão, que nós possamos ter um arrependimento, que nós possamos ter amadurecimento, né? E nos tornar filhos maduros. A vontade de pai, do nosso pai é que nós nos tornamos filhos maduros, né? É, se você olhar um pé, vamos dar um fruto, mas vou pegar a manga, que é o mais comum, um pé de manga, tem as frutas, os frutos lá, o verde, o de vez, né? Que tá nem verde nem maduro, e o maduro. Quando vem as tempestades, alguns frutos verdes vão permanecer ali naquele pé. Alguns vezes também vão permanecer e alguns maduros também vão permanecer ainda ali naqueles galhos. Mas alguns frutos verdes vão cair no chão, alguns maduros vão cair e alguns que estão de vezes vão cair. Mas vai permanecer aqueles ali, que estiveram firmes ali, acreditando e confiando. Então, não sei qual o processo de fruto, de filho que você está. Se você está verde, se está mais ou menos de vez, ou se você está maduro. O importante é que nós precisamos permanecer nessa videira de Deus, nessa videira de Jesus. Né? E ser conduzido pelo Espírito Santo. Que quando vier as tempestades, seja qual o processo de fruto que você está, que seja o caminho para que nós estejamos o quê? No amadurecimento, em fazer a vontade de Deus, né? Deus, ele é pai, né? Nós somos filhos e quando há uma consequência, né, da desobediência do homem, mesmo que eu sirva a Deus, mesmo que eu busque a palavra, eu também vou ser atingida. Mas há algo diferente. Nós precisamos entender que há a paz de Jesus sobre nossas vidas. A chuva, quando vier, ela vai pegar, ela vai cair para todos. O sol, quando vier, para todos. O frio também. Mas nós precisamos viver a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. E qual que é a manifestação de Deus sobre nossas vidas? É entender que nós somos filhos de Deus. E nós temos um irmão primogênito, que está ali intercedendo por nós, que é o nosso irmão Jesus Cristo. E por ele ser nosso irmão, ele também nos tem como pai. Porque os irmãos mais velhos, muitas vezes, ele tem um papel de pai. Então, o nosso irmão Jesus Cristo, ele é nosso irmão, ele é nosso amigo e ele é nosso pai. E ele quer o nosso bem, meus irmãos. Ele pagou sangue por cada um de nós. O sangue dele foi derramado ali. Deus entregou o seu, né, único filho. E através do seu único filho, hoje nós temos um pai que nos adotou. E nós somos muito amados por esse pai. Meus irmãos, viver a vontade de Deus não é fácil. Ah, eu faço a vontade de Deus todos os dias? Não. Mas muitas vezes também eu caio, né? Nas consequências das permissões. Ah, o exemplo, vou dar exemplos. Ah, não vou dar muito exemplo, não, porque senão não vai caber aqui, né? Mas a gente tenta ir ali, falar um pouquinho com Deus, pega a palavra de Deus, e ali ele nos exorta, ali ele nos disciplina. E nós voltamos aqui para dizer que o melhor desta terra é estar na presença de Deus, e a presença de Deus é a que tem que permanecer em nós. Né? Muitas vezes, quando você vai no quarto dos seus pais, né? Filho, ele às vezes ele tem intimidade para entrar, mas às vezes está fechado, ele bate a porta e o pai vai abrir.
Então Deus, ele quer que você tenha essa intimidade com ele, de filho para pai. Ah, você fez coisas erradas, mas vai lá, fala com o papai, ele vai te ouvir. O homem talvez não, o homem talvez vai te julgar. Mas papai vai te ouvir, e mesmo que ele te julga, é para o seu crescimento, porque Deus está te ensinando a viver no sobrenatural como filho amado do Senhor. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus continue nos fazendo o quê? Viver em momentos, né? Que não é para ser momentos passageiros, mas momentos para buscar a viver com Deus no tempo, na vida eterna, a qual Jesus irá nos buscar. Ele virá num piscar de olhos. Nós, como filhos amados do Senhor, temos um lugar garantido, porque os filhos do Senhor são o quê? Os filhos são heranças do Senhor. Nós somos uma herança, meus irmãos, na mão de Deus. Então, cuide da tua vida que está aqui, tentando fazer a vontade de Deus. E entenda que a permissão de Deus, Deus está permitindo muitas coisas, porque talvez com essa permissão, talvez com sofrimento, muitos filhos vão voltar para o Pai. E essa é a vontade de Deus, que os filhos voltem para o Pai. O filho pródigo voltou para o Pai. A ovelha perdida voltou para o Pai. A mulher com a dracma perdida voltou para o Pai. Ei, e o tempo que Jesus tem é o tempo certo. Ele não chegou atrasado para ressuscitar Lázaro. Ele não chegou atrasado para salvar a filha de Jairo. Então, o tempo de Jesus é o tempo certo. E quem sabe seja hoje, ou agora e neste momento. Volte para Jesus. Ele te quer como um irmão, como uma irmã. Você é amada, você é amado de Deus. Está passando por momentos difíceis, muito difíceis? Então, Deus está contigo nesse momento difícil. E são momentos, porque a alegria do Senhor, de todavia, devemos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Um abraço de tua irmã, da parte de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada.